Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira para falar, é claro, de NFL. Semana 12 encerrada, já está nos livros de história e fechou com a vitória do Baltimore Ravens sobre o Los Angeles Chargers. Vamos focar aqui no Monday Night Football, né? O nosso Harbaugh Bowl, o terceiro confronto dos irmãos, que terminou com a terceira vitória do John Harbaugh. A gente explica um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas já deixa aquele like, seu hype, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, modelo Nike Game, uma réplica da Deduque, a bola da Wilson igual a usada na liga e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanatic, que é a nossa parceiraça, você já sabe, aqui embaixo na descrição tem o link, tem cupom de descontos, vai lá, conheça a Fanatic e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá então, a nossa live já rolou na noite da segunda-feira, né? O Ivo tinha alguns compromissos e a gente adiantou essa live, mas nesta terça-feira, a partir das 7 da noite no horário de Brasília, teremos o bate-papo exclusivo do Amigo Ligado Plus, né? Nós temos 2 patamares de clube de membros, o Plus dá acesso a uma videoconferência aqui que a gente faz todas as semanas, e é um bate-papo bem legal, começa às 7 da noite no horário de Brasília, uma horinha ali de papo, flui muito legal mesmo, se você puder colaborar, e aí você tem essa chance de conversar. O bate-papo é bom demais, tá? Não sou só eu falando não, é todo mundo conversando aqui e rende muito bem. Vamos focar então no Monday Night Football, que já falamos bastante na live sobre o restante da rodada, e nós tivemos o terceiro Harbaugh Bowl, com a terceira vitória do irmão mais velho. Cara, eu posso me confundir aqui várias vezes, porque eu sempre me confundo quem é o Jane, quem é o John. Os caras podiam ter nome um pouquinho mais diferente, né? Mas o John Harbaugh é o técnico do Baltimore Ravens. Sempre tratei por Harbaugh, e era bom porque o outro estava no college, mas aí tá lá o Jim. E o Jim, estranhamente, é mais novo, né? Ele tem uma feição. Eu jamais ia falar que ele era mais novo. Tinha certeza. O John Harbaugh é um cara mais jovial. Ele parece aquele cara que, né, não envelhece ali, mas tá aí, né? O John Harbaugh é o mais velho, 2 aninhos mais velho e venceu. Baltimore Ravens foi até Los Angeles, vitória por 30-23 contra o Los Angeles Chargers. Os Ravens colocando uma pressãozinha a mais aí para cima dos Steelers. Os Steelers perderam nesta semana e agora os Ravens estão falando, opa, tô aqui, vou brigar pela AFC Norte, esse título da divisão pode ser meu ainda. Os Chargers na segunda posição do Oeste, ainda em posição de pós-temporada, né? Os Broncos estão ali coladinhos e podem roubar essa segunda colocação, mas acho que a questão mais é briga por vaga na pós-temporada. Tem uma campanha 7-4 no momento, e aí para ficar de fora tem a equipe dos Dolphins, né? Que é o mais próximo, tá 5-6, então tá ainda atrás. Daqui a pouquinho a gente mostra mais a playoff picture, né? Como é que tá a situação da briga de playoff. Mas ontem nós tivemos uma vitória do melhor time. Acho que essa é a sensação. Inquestionavelmente, o Baltimore Ravens é um time melhor. Entrou na rodada com 7-4, enfrentando um time que vinha ali com 7-3, então a equipe dos Chargers tinha um recorde melhor na temporada, mas o Baltimore Ravens muito melhor time, muito mais completo. Em outro momento também, é um trabalho mais longevo do John Harbaugh, Jim chegando agora, tentando corrigir algumas besteiras do que tinha a gestão anterior. E ontem ficou bem claro que o momento é completamente diferente. Foi um bom começo, né, da equipe dos Chargers, mas é diferente, né, cara? Você tem um monstro de 3 cabeças nesse jogo terrestre da equipe dos Ravens. Ontem foram 3 cabeças, porque nós tivemos o Derrick Henry com 24 carregadas, 140 jardas. Não teve touchdown dessa vez para o Derrick Henry, mas mais um jogo correndo para mais de 100 jardas. O Lamar Jackson foi mais humilde ali nos números, foram 8 carregadas, 15 jardas, mas teve um touchdown. Chegou ali à end zone, anotou um touchdown com as pernas e passou para 2. E tivemos ainda o Justice Hill, né? Teve 4 carregadas, 55 jardas, mas teve um touchdown de 51 jardas, né? Esse foi um bom diferencial aqui do Justice Hill. Então foi um monstro de 3 cabeças que colaborou demais. 212 jardas terrestres fizeram a diferença e colaboraram muito para, assim, acabar com aquele começo de jogo bom dos Chargers. Como eu disse, primeira campanha dos Chargers, touchdown, né? E aí a defesa vai lá, segura o Baltimore Ravens em 5 jogadas, sem ganho de jardas, porque faltas fizeram vir para trás, então foram só 5 jogadas, punch, chega os Chargers, vão para o punch também,
mais uma campanha aí, é um 3-and-out do Baltimore Ravens e a equipe dos Chargers consegue um field goal. Então coloca 10-0 no placar, os primeiros 20 minutos de jogo, só 8 jogadas ofensivas do Baltimore Ravens, conseguindo controlar bastante, deixar o Lamar fora de campo, atrapalhar, né? Controla o relógio, vai na boa, coloca ponto no placar. Então parecia um começo de jogo bem interessante para a equipe de Los Angeles, mas então tudo mudou, né? Os Chargers perderam o J.K. Dobbins, fazia uma boa partida, a ausência foi muito sentida, o J.K. Dobbins saiu de campo, então ali no comecinho do segundo quarto, e ele tinha 6 carregadas para 40 jardas. Depois você teve o Justin Herbert, o Gus Edwards e o Hassan Haskins correndo com a bola, e aí foram no total mais 14 corridas para mais 43 jardas. Né? Esses 3 somaram isso, mostra a diferença. O Dobbins terminou o jogo como o principal corredor do time, o Justin Herbert o segundo principal, e não corridas desenhadas para ele, porque seria uma loucura fazer isso, mas 4 carregadas, 29 jardas. Né? Não funcionou. Podia ser o jogo da vingança do Dobbins, aquela coisa, a lei do ex funcionar ali, mas é incrível, ele vê os Ravens e ele quer se machucar. Né? Foi o problema do Dobbins lá na equipe de Baltimore, e mais uma vez ele saiu machucado e agora deve ficar um tempinho fora, o problema foi no joelho. Tá? Mas aí os Ravens engataram um ritmo e, cara, tive assim 5 campanhas seguidas, foram 2 touchdowns no primeiro tempo, e aí fechou o primeiro tempo 14-13, voltou do intervalo com um field goal, depois mais 2 touchdowns, e aí o jogo já estava 30-16 para Baltimore, abrindo uma boa vantagem e dando um sossego para a equipe, né? Talvez a maior aposta, que a maior ousadia tenha rendido um ótimo resultado para a equipe de Baltimore, que foi aquela tentativa de 4-1 já no 2-minute warning, né? E você tinha no campo defensivo, linha de 16 jardas do campo de defesa, 4-1, perdendo por 10-7. Você poderia dar uma boa posição de campo, né? Os Chargers poderiam terminar ali o primeiro tempo com, quem sabe, até um 17-7, mas você foi lá e conseguiu converter essa primeira descida, um snap direto para o Andrews, ganhou 2 jardas, manteve a campanha viva e a campanha terminou com um touchdown de Baltimore que colocou o placar em vantagem, né? Colocou 14-10, aí teve um field goal ainda, 14-13, terminou o primeiro tempo. Mas foi bastante dessa ousadia, foram 3 tentativas de 4-1 que terminaram com a conquista da primeira descida para a equipe de Baltimore. Mostrou bastante a sua força. Numa delas, o Derrick Henry teve um ganho de 27 jardas, sendo 19 jardas após o primeiro contato. Então é uma 4-1, você entende que tem o Derrick Henry e é possível que seja uma corrida com ele, e você só vai conseguir encostar nele e depois ele ganhar 8 jardas. E aí quando a carreta pega em bala, esquece também, né? É difícil de parar. E ele ganhou mais jardas, mas mostra aí uma superioridade bem clara da equipe do Baltimore Ravens. O domínio é até maior do que o placar é uma posse de bola, mas o controle foi muito maior mesmo. Teria talvez sido o John tentando dar uma aliviada para o irmão mais novo, né? Tá voltando aí para a NFL, mas os Chargers mostram uma evolução aqui sob o comando do Jim, né? Os Ravens, vamos lá, melhor time, mas é um time mais completo. Você tem recebedor, o Bateman teve um touchdown de 40 jardas, que a bola voou 57 jardas, segundo o Next Gen Stats, né? Porque aí tem aquele recuo, drop back do Lamar, o Lamar passa a bola, ela voa 57 ponto qualquer coisa, e o Bateman vai lá e recebe. Então você tem um quarterback excelente, né? Fale o que quiser, mas é o favorito ao MVP, por mais que eu goste dessa hipótese do Saquon Barkley ganhar, nesse momento o Lamar Jackson tende a ficar com o prêmio, porque é um prêmio de quarterback, terminou com 16 de 22, 177 jardas, 2 passos para touchdown, e esse é o detalhe, né? O time é tão bom e tão bem assim, equilibrado, que o Lamar teve 2 passos para touchdown e precisou tentar 22 passos apenas, porque aí você vai lá e corre bem com a bola, 212 jardas terrestres, com 37 carregadas, então 5,7 jardas por tentativa de corrida, mostra bastante a diferença. A defesa dos Ravens, ela
tem dado alguns tiros nos pés, né? E tem cometido algumas faltas bobas. No jogo contra os Steelers, a derrota vem por conta de vários erros defensivos. E ontem teve também de novo erro, muita falta contra a defesa de Baltimore, mas, né, conseguiu ajudar no segundo tempo. Parou o ataque dos Chargers no segundo tempo. 3 sacks para cima do Herbert. Os Chargers também, que já tem essa dificuldade, tá latente ali, né? Que não consegui pontuar nos segundos tempos. E aí ela tinha anotado só 3 pontos até os instantes finais, segundos finais, quando consegue anotar o touchdown, para ter aquele sonhozinho de que talvez eu consiga virar, consiga empatar o jogo com o onside kick, e não rolou. Mas a equipe dos Chargers tem deficiências muito claras, e a principal delas é a recebedora. Você tem o Ladd McConkey aqui, que é um bom calouro, né? Foi uma boa escolha de draft, teve 6 targets, 6 recepções, 83 jardas. Ele é o mais confiável de todos que você tem nesse time, mas você precisa variar. Você tem o Josh Palmer. Joshua Palmer teve aqui 8 targets, 3 recepções, 38 jardas. Não é tão ruim, o problema é a bola em profundidade. Com o Palmer não está funcionando, você precisa esticar o campo. Quando você vai esticar o campo, você só tem o Ladd McConkey. Então você precisa de mais opções. O Will Dissly acabou sendo o segundo melhor recebedor, com 4 targets, 4 recepções, 47 jardas. E aí você tem uma coisa chamada lá, uma herança maldita de Tom Telesco e Brandon Staley, que é o Quentin Johnston, né? Uma escolha de draft que, vamos lá, depois dele saiu o Zay Flowers, depois dele saiu o Jordan Addison, você optou pelo Quentin Johnston e ele é uma piada de mau gosto. Ontem foram 5 targets, nenhuma recepção, nada de jardas, né? Fez nada ali, e 3 drops miseráveis. Acho que o pior deles, o mais cruel deles, foi faltando ali uns 10 minutos para acabar o jogo, tava 23-16, né? Era uma terceira para 6 e tem o passe para o Johnston. Esse drop aqui, ele é indefensável, porque você estava numa situação complicada, era uma segunda para 17, aliás, você passa para o Dissly, ele ganha 11 jardas, fica numa situação de terceira para 7, você busca um passe em profundidade, rola um pass interference, mas a arbitragem anula a jogada, né, porque teve falta de um holding que eu não vi muito assim, esse holding, né, mas aí a jogada repete e você tem o Johnston cruzando aqui na frente do Herbert, com a boa separação, cara, cenário perfeito para você conseguir a primeira descida. E ele, meu Deus, parecia uma criança tentando bater palma, sabe? É uma coisa bizarra demais, um drop que matou, fez o time ir para o punt, e aí na campanha seguinte vem um touchdown de 51 jardas. Então era uma situação de placar próximo, 23-16, uma posse apenas, e aí um erro seu e um aproveitamento bom da equipe dos Ravens matou o jogo e colocou o placar fora de alcance. Tá? Então são detalhes que custam muito caro. Né? O Quentin Johnston é um problema, os Chargers poderiam ter, sei lá, se mexido um pouco mais antes da trade deadline, buscado, mas teve um sinalzinho ou outro do grupo, né, até do Quentin Johnston mesmo, talvez aqui eu consiga recuperar esse cara, não é o caso. E aí, contra os Ravens, fica cruel demais. Lamar Jackson 7-2 agora em Monday Night Football, sendo 6-1 fora de casa, nada mal, jogar de segunda-feira é uma boa para o Lamar, acho que vai querer colocar alguns jogos de playoffs na segunda-feira, e ele tem um rating de 124,3, né, nas noites de segunda-feira, é o melhor da história, são 22 passos para touchdown, nada de interceptação, ontem foram 2 passos para touchdown, nenhuma interceptação, e melhora o seu histórico para 18-4 vindo de uma derrota. Então tinha perdido para os Steelers na semana passada, foi lá e se recuperou agora, talvez seja maldoso aqui, hein? Se tivesse mais uma rodada, uma repescagem depois do playoff, dava para perder e ganhar em seguida, mas não tem, né? Playoff perdeu, tá fora mesmo, tá? Uma estatística importante de destacar aqui, apenas 14 vezes na história da NFL tivemos jogadores chegando na semana 12, terminando a semana 12 com 1.300 jardas corridas,
ou mais que isso, e 10 touchdowns anotados. Nessa temporada a gente tem dois caras nessa situação, não preciso nem dizer que é o Saquon Barkley e é o Derrick Henry. E o mais legal de tudo, na semana 13, esses dois caras vão se enfrentar. Segunda janela, acho que é 6h25 do horário de Brasília, depois eu confirmo aqui durante a semana, mas teremos Baltimore Ravens contra o Philadelphia Eagles, jogo em Baltimore, e é uma partida que a gente precisa assistir de qualquer forma, tá? E os Chargers vão sair de casa, é um jogo que dá para se recuperar contra o Atlanta Falcons, mas como bem destacou o Ivo aqui, é uma situação complicadinha só porque você vai jogar fora de casa, vindo de uma semana mais curta, contra um time que está vindo da bye week. Então essa situação pode acabar pesando para o Los Angeles Chargers. E como eu prometi, deixa eu colocar aqui na tela a situação de playoffs nesse momento. Nós temos os campeões de divisão neste momento, né? Chiefs, Bills, Steelers e Texans aqui na AFC, Lions, Eagles, Seahawks e Falcons na NFC, e os três times que estariam com as vagas de wild card no momento. Os Ravens, que ainda brigam pelo título da divisão, Chargers e Broncos, né, a AFC Oeste colocando dois times nesse momento, Vikings, Packers, a NFC Norte colocando dois times no wild card, e os Commanders ainda com essa vaga. Não sei se, acho que os Commanders vão acabar ficando fora dos playoffs ainda, tá? Na briga, por isso que eu falei aqui, ó, os Chargers estão 7-4, 7-5 os Broncos, né, não tiveram a bye week ainda, mas tem os Dolphins aqui com 5-6, né? Então talvez a gente tenha, pode ser que tenha alguma mudança aqui para frente nessa situação, tá? Então podemos ter uma briga um pouco maior. Os Dolphins têm um jogo complicado agora contra o Green Bay Packers jogando fora de casa. E na quinta-feira já, semana curta fora de casa, aqui então os Chargers vão dar uma secadinha, né? Os Cardinals estão na luta ainda com 6-5, ainda podem buscar divisão, os Buccaneers também podem buscar divisão, então acho que a disputa está bastante aberta por playoff. Faltam algumas semanas, falta um bom tempo ainda, vai ter muita coisa para rolar daqui até janeiro, quando começarem os playoffs. É isso, um vídeo um pouquinho mais curto, falei só desse jogo, já fizemos a live, rola o bate-papo hoje. Você que faz parte do Amigo Ligado Plus, fica de olho naquela aba comunidade, porque vai ter o link lá da videochamada pra gente bater um papo nesta noite. E eu volto nessa quarta mesmo, tá? Vai ter vídeo aqui a semana inteira, porque, pô, semana especialíssima, com rodada tripla no Thanksgiving, tem jogo na sexta, e a gente tem muito assunto pra falar. Valeu, pessoal, aquele abraço.